Aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Boa tarde. Então, dando continuidade à nossa explicação sobre demografia, a aula de hoje ela vai abordar as teorias demográficas e a situação demográfica do Brasil, tá? Prestem atenção que nas teorias demográficas a gente vai estar abordando duas teorias elaboradas por Thomas Malthus, né, baseadas por Thomas Malthus, né, e a teoria baseada por Karl Marx. E aí a gente vai estar relacionando essas teorias com a situação do Brasil, ok? Então vamos dar seguimento à nossa aula. Então, Thomas Malthus, né, ele foi um economista britânico e ele é considerado o pai da demografia por sua teoria por controle do aumento populacional conhecida como malthusianismo, tá? Então, nosso primeiro slide ele vai estar falando sobre a teoria malthusiana, né? A teoria malthusiana ela foi publicada na Inglaterra em 1798, né, por Malthus, que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial, né? Malthus propôs a sua famosa teoria na obra Um Ensaio sobre o Princípio da População, na qual atribuía toda a culpa caótica da situação social de então ao excessivo crescimento dos pobres. A teoria malthusiana ela vai estar se baseando na questão da produção de alimentos e do crescimento populacional. Ele falava que o crescimento populacional, né, ele acontecia de forma acelerada em relação à produção de alimentos. Preste atenção que essa teoria é uma teoria defasada porque existe alimentos para estar abastecendo o mundo todo, né? O problema é que o que dá acesso a esses alimentos é justamente ao dinheiro. O dinheiro que é o que vai possibilitar, né, a população a ter o acesso aos alimentos. Nessa teoria, gente, Malthus ele vai associar, né, o crescimento populacional como se fosse uma PG, que o PG significa progressão geométrica, e a produção de alimentos como se fosse uma PA. Aí vocês vão pensar assim, Ti, mas como que eu vou identificar isso? É só pensar na seguinte situação, relacionar a questão do crescimento da população como se fosse a PG e a produção de alimentos como se fosse uma PA. Então, qual é a fundamentação dessa teoria malthusiana? Né? O que se baseia essa teoria malthusiana? A teoria malthusiana se fundamenta na relação entre o crescimento populacional e os meios de subsistência, né? Apoiadas nas seguintes premissas. Foi o que eu falei para vocês, né? No primeiro caso, não seja detida por obstáculos de guerras e epidemias, a população tende a crescer numa progressão geométrica. E no segundo caso, os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, só podem aumentar segundo uma progressão aritmética. Então foi o que eu falei para vocês, né? Ele associava o crescimento populacional com a questão da produção de alimentos. Para toda teoria demográfica, ele vai dar uma solução. A solução mais rápida para o controle populacional, na teoria malthusiana, é justamente levar essa população para a guerra, para epidemia, né? Essa população, né, ter epidemias, né? Por quê? Porque é uma forma de diminuir a população, né, rapidamente. E aí o que acontece, né? O crescimento populacional tende a ficar mais controlado. Ok, galera? Tá bem fácil ainda aí, né? Por que eu falo que é fácil, galera? Porque toda teoria, né, demográfica ela vai ter, né, o caso sendo analisado e a solução para esse caso. Então, o caso aqui é o crescimento populacional com a produção de alimentos. E a solução que ele dá é justamente o quê? O meio de controle populacional através de guerras e epidemias.
né? É o que está acontecendo atualmente, né? A gente está tendo uma epidemia de coronavírus, né? E isso está fazendo o quê? Com que a população no continente europeu se diminua, né? Então, ah, mas eu torno a dizer que ela é uma teoria defasada, por quê? Porque é uma teoria que fala que a produção de alimentos é de forma controlada. E não é, gente. A produção de alimentos, existe alimentos para abastecer o mundo todo. Ok? Vamos lá para o próximo. Então, o que o Malthus ia propor, né? Ele vai propor a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade e outras medidas como casamentos tardios, números de filhos compatíveis com os recursos dos pais, né? E essa teoria ela é caracterizada como antinatalista e conservadora. Ó, a gente falou na última aula o que seria natalidade, né? A natalidade é o número de pessoas nascidas no período de um ano. Então essa teoria ela é contra, né, a natalidade. Ela vai ser uma teoria para propor, né, o controle dessa natalidade dentro de um país. Né? Quais são essas críticas, né? Como eu falei para vocês, né? O crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu, tá, gente? A produção de alimentos ultrapassou os 3% e a média do crescimento populacional anual nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. A Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social são fórmulas para deter o crescimento populacional. Então, por isso que é uma teoria defasada. Outras críticas, né, que a gente vai ter aí na questão da teoria de Malthus, né? No caso, a primeira teoria, que é a teoria malthusiana. A emancipação progressiva da mulher, né, tem sido decisiva no controle da natalidade. A maior parte das terras agrícolas dos países subdesenvolvidos é utilizada para culturas de exportação e nem sempre atendendo às necessidades alimentares das populações locais. Ou seja, né, eu tenho terras para produzir para a população toda no mundo e essas terras que produzem, né, elas não produzem para o mercado interno, e sim para o mercado externo. Né? O desenvolvimento científico e tecnológico ocorrido no campo da agropecuária e da genética tornou-se possível produzir alimentos suficientes para suprir as necessidades de toda a humanidade. Aí, galera, não tô sendo mágico, eu estou analisando de uma forma racional. Né? É justamente o que eu falei para vocês. Existem, né, terras e hoje em dia existem técnicas, né, para produzir, né, alimentos para o mundo todo. A segunda teoria que vai ser baseada pela teoria malthusiana é a teoria neomalthusiana. Ah, mas professor, mas são duas teorias malthusianas? Sim. Sendo que a teoria neomalthusiana ela vai voltar no início do século XX para explicar justamente o crescimento populacional nos países subdesenvolvidos, esse crescimento de forma desordenada. Vamos dar uma lida aqui, ó. A explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial ressuscitou as ideias de Malthus. Conhecidos como os neomalthusianos ou alarmistas, os adeptos dessa teoria assumiram novas posturas e aprimoraram. Aprimoraram como? Vamos ver agora. O que eles vão defender? Eles atribuíram a culpa pela situação da miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. De novo aí falando do crescimento populacional acelerado, né? E aí ele vai estar focando aí os países subdesenvolvidos. Já a primeira teoria, né, de Malthus, que é a teoria malthusiana, ele vai falar no geral, ele vai falar no crescimento populacional e a questão da produção de alimentos. Na teoria neomalthusiana, ele vai atribuir isso, né, esse crescimento populacional, aos países subdesenvolvidos.
concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos, defendiam programas rígidos e oficiais de controle da natalidade, em gerais rotulados de planejamento familiar. Preste atenção no planejamento familiar, porque a próxima teoria, que é a teoria reformista, ela fala do planejamento familiar, mas ela fala no planejamento familiar numa questão mais social. Aqui a gente fala num planejamento familiar numa questão mais econômica, tá? Como emprego de diversos métodos, as pílulas anticoncepcionais, ou seja, os métodos contraceptivos, tá? A ligadura de trompas, o DIU, o aborto e a vasectomia. Então ele fala de todos os métodos contraceptivos, ok? A teoria reformista, que é a teoria de Karl Marx, ó. Vamos lá. Os reformistas que defendem as teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento da população. Galera, ele fala que o quê? Que a miséria gera superpopulação. Como assim, professor? Quanto mais pobre aquela população for de um país ou de um continente, ela tem menos recursos ou menos informações para o controle da natalidade. Isso acontece muito no Nordeste brasileiro. Como assim? O Nordeste brasileiro, o interior nordestino, ele tem um índice de pobreza muito alto. E aí o que acontece com as famílias do interior nordestino? Elas não têm o que fazer e acabam fazendo o quê? Procriando, tendo filhos e aumentando essa família. Automaticamente que ela aumenta essa família, o que acontece? A renda familiar ela vai se diminuindo, porque os gastos se tornam muito mais elevados. Então o índice de pobreza e de desnutrição ele vai se tornar cada vez mais elevado. O que defendem os reformistas, tá? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida, a melhoria da distribuição de renda e de alimentos, o aumento da escolaridade, que resultaria num planejamento familiar. Aí, ó, tá vendo? O planejamento familiar aqui agora, ele está sendo falado numa questão social e não numa questão econômica. E na diminuição da natalidade e do crescimento vegetativo. A teoria reformista ela vai estar muito baseada nas questões sociais. Quando a gente fala em questões sociais, a gente está envolvendo o quê? Saúde, educação, Então, se a população ela tem mais acesso a pontos sociais, ou ela tem mais recursos dentro desses pontos sociais, com certeza ela vai ter um controle de uma natalidade maior, ok? É bem fácil as três teorias, hein? Resumo, vamos lá. A teoria malthusiana, ela vai relacionar a população com a produção de alimentos, A teoria neomalthusiana, ela vai falar da população em relação ao desenvolvimento econômico. Botaria ainda mais aí, ele vai falar sobre a população em relação aos países subdesenvolvidos, tá? E a teoria reformista ele vai falar da população e na questão da distribuição de renda, ou seja, ele vai estar falando da população em relação ao meio social, ok? Refletindo, vamos pensar aqui. Considerando as fases da transição demográfica, em qual fase você acredita que o nosso país está atualmente? Qual das três teorias demográficas você acredita que condiz melhor com a realidade do nosso país? Justifique. Galera, dessas três teorias que mais se identifica com o nosso país é a teoria reformista. Por quê? Ela fala da questão da pobreza, ela fala da questão da natalidade, ela fala da questão da miséria, ela fala da questão econômica. Então ela envolve N meios para poder analisar a situação demográfica do nosso país, ok? Mas a teoria neomalthusiana, ela também aborda algumas situações que também está dentro do nosso país, Não quer dizer que ela seja a que mais se identifique ou que mais
esteja dentro da nossa situação, da nossa realidade. Mas sim, ela fala dos métodos contraceptivos, né, de uma forma de controle da natalidade. Galerinha, método contraceptivo são formas de conter a gravidez, né? Quais são essas formas que a gente tem como conter a gravidez, né? Os anticoncepcionais, o DIU, os preservativos masculinos e femininos. Então isso tudo está dentro, né, de métodos contraceptivos, ok? E aí a gente começa a analisar a nossa pirâmide etária. Vamos prestar atenção aqui nessa pirâmide etária. Eu tenho uma base larga e o topo estreito, né? Como assim, tio? Né? A base larga quer dizer que eu tenho muitos nascidos, mas também eu tenho muitos mortos. E a expectativa de vida, o que é a expectativa de vida também que a gente já analisou isso em conceitos demográficos? Que é a tendência que eu tenho da fase jovem adulta chegar à fase idosa. Então a expectativa de vida dessa pirâmide ela é baixa. Olha só como é que está dito aqui nesse slide. O gráfico populacional, que leva em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, e as faixas etárias de 0 a 19 anos, que são os jovens, de 20 a 59 adultos e 60 ou mais anos, que são idosos, a estrutura da pirâmide etária é o seguinte: a base corresponde aos jovens, o meio os adultos, o topo, o ápice, corresponde aos idosos. Foi o que eu falei para vocês, tá? E eu ainda fiz uma análise já dessa pirâmide, ok? E aí agora a gente vai falar justamente da nossa situação demográfica no Brasil, né? O que está acontecendo com a situação demográfica brasileira, né? A situação demográfica brasileira, justamente, ela está, né, diminuindo o controle, a natalidade, né? Ela está diminuindo a natalidade e ela está aumentando o número de idosos. A nossa situação demográfica ela está praticamente nula, né? Ou seja, não cresce nem diminui. Diferente dos países do continente europeu, que a situação demográfica deles, eles têm um crescimento vegetativo negativo. E também diferente dos países do continente africano, que tem um crescimento vegetativo positivo. Vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma análise da pirâmide etária do Brasil em 1950. Olha como é que era a nossa pirâmide, tá, gente? Ó, em azul estão o sexo masculino, né, os homens, e em vermelho está o sexo feminino, estão as mulheres, né? E olha como é que era, né? A nossa expectativa de vida era muito baixa, era em torno de 60, 64 anos, né? E as mulheres elas tendem a viver mais até por serem mais precavidas do que os homens, tá? Então essa pirâmide etária aqui, ela mostra justamente o que? Uma base muito larga, ou seja, eu tenho muitos nascidos e muitos mortos, e o topo muito estreito, ou seja, a expectativa de vida muito baixa, tá? Vamos lá. Em 1960, essa pirâmide, ela não ainda a gente não tá tão visível, mas ela começa a se afunilar um pouco. Mas ainda o crescimento populacional ele é muito intenso e o índice de mortalidade também ele é muito intenso. E a expectativa de vida ainda é muito baixa. Na década de 70, agora já dá para perceber mais um pouquinho, né? A nossa base ela está diminuindo, né? A nossa base está diminuindo, o nosso topo está aumentando. O que acontece aqui, né? Você tem N situações para estar sendo analisadas, né? Como, por exemplo, né, a introdução dos métodos contraceptivos, né? Nessa situação, na década de 70, a gente vai falar um pouquinho dos métodos contraceptivos, né? Na década de 70, 80, na década de 90. Na década de 90, a gente já vai falar de uma outra situação, que a gente vai falar um pouquinho da mulher, né, nesse cenário demográfico. Mas
Na década de 70 a gente vai falar, a gente acaba abordando um pouquinho, né, os métodos contraceptivos, que ele vai surtir um efeito muito positivo em termos do controle populacional, tá? Ele vai diminuir essa questão da natalidade, né? E automaticamente que eu diminuo um grupo de pessoas, a tendência, né, que aumente um pouquinho, né, a expectativa de vida. E a expectativa de vida aqui ela vai ser, né, acelerada justamente porque justamente por causa dos avanços que ocorrem na saúde, né? Você tem aí a introdução dos antibióticos, né, da penicilina, das vacinas. Isso tudo vai fazer com que a saúde surta efeito, né, na expectativa de vida da população brasileira. Na década de 80, e como eu falei para vocês, né, ela está diminuindo mais ainda, a expectativa de vida está aumentando, tá? É só vocês olharem por essas barrinhas aqui, que estão coloridas, e aí a justificativa entra na mesma questão da década de 70, ok? Aí na década de 90, a nossa pirâmide ela já está se tornando mais estreita, mais deformada. Por quê? Né? Além da questão do, dos métodos contraceptivos, a gente vai falar agora da mulher. Por que a mulher? Né? A mulher ela vai ter a sua independência, né? A mulher ela vai sair para o mercado de trabalho, ela vai buscar o seu sucesso profissional. Além disso tudo, eu ainda vou ter o planejamento familiar, né? Porque filhos gera gastos, né, dentro das famílias muito alto. Então, para não ter esses gastos e a questão, né, para não haver a miséria, o que vai acontecer? As famílias brasileiras vão começar a planejarem a ter seus filhos. Ok, galera? No início do milênio, a nossa pirâmide etária ela vai começar a se assemelhar com um dos países desenvolvidos, né? A base é completamente estreita, né? Já está ficando mais estreita. O nosso meio aumenta um pouco e o nosso topo ainda vai aumentar um pouquinho mais, né? E aí a gente também vai falar, além dessa questão da mulher, da inserção dela no mercado de trabalho, né? Entre outras situações, a gente vai falar também um pouquinho do avanço tecnológico. O avanço tecnológico na saúde vai permitir com que você, né, analise a situação demográfica de uma forma melhor. E aí o que acontece? O aumento da população, né? Não vou nem falar em aumento da população para não ficar uma coisa redundante, mas o crescimento populacional ele vai tender a se estagnar, né? E a expectativa de vida vai aumentar. E aí a gente está em 2010, que a nossa pirâmide ela aumenta, né, a expectativa de vida e diminui a natalidade, né? E a nossa pirâmide, né, nos anos de 2000, né? Nos anos de 2000, o que acontece? Né? A nossa população, né, está diminuindo o número de jovens e adultos, né? E a expectativa de vida está aumentando. E aí, o que acontece como um problema dentro de um país? Né? Eu vou comparar com os países europeus. Os países europeus que têm, né, o número de idosos mais elevados, né, você tem uma população de jovens e adultos mais baixa. E isso vai fazer com que gere mais gastos, né, no governo, como na previdência para pagar a aposentadoria, né? Falta mão de obra, galera, não confundam mão de obra
com emprego. O emprego, ele vai existir, ele vai ter ali. Porém, não vai, o que não terá ali é a ocupação dessa vaga. Justamente por quê? Porque essa população é mais velha e não jovial, ok? E em 2030, olha a proporção, né, uma previsão para 2030, né? A gente tende a ter um crescimento vegetativo negativo, né? E a expectativa de vida mais alta. Então, o que que acontece aí dentro do país, dentro do Brasil? Você terá que formular programas ou meios, né, de preservar esse idoso. Né? A gente já até tem, né, como o Estatuto do Idoso, que lá no último slide eu peguei um pedaço do Estatuto do Idoso para a gente poder ler um pouquinho, né, para poder analisar. Mas não basta só ter uma lei, né, que proteja o idoso, e sim basta, né, desenvolver programas e meios sociais que façam com que esse idoso tenha uma qualidade de vida maior. 2040, ó, nosso crescimento vegetativo aí completamente negativo, tá? E o número de idosos muito mais altos, né? Muito mais alto. E aí, ó, mais uma vez só comparando entre a relação de gênero, né, homem e mulher, né, a mulher vivendo muito mais do que o homem, ok? E aí a gente começa a falar dessas situações, né, que ocorrem dentro do território brasileiro. Teorias macroeconômicas sugerem que o envelhecimento da população pode desacelerar o crescimento de uma nação. Mas como? Né? Como isso, né, gente? Porque você vai ter, né, oportunidades, empregos, meios, né, para que essa nação se desenvolva, mas, né, por ser uma população mais idosa, você não vai ter gente que ocupe, né, esse emprego. E aí ele fala aqui, ó, enquanto mais as pessoas se aposentam e menos jovens tomam seus lugares, a força de trabalho tende a diminuir, tá vendo, galera? Não estou sendo mágico, estou falando a realidade para vocês, ocasionando um menor crescimento econômico, a menos que haja um rápido ganho de produtividade. Como os trabalhadores estarão mais velhos, há a possibilidade de se perder a produtividade. E há ainda outros problemas a serem considerados, como o previdenciário, né, que aí, no caso é o que paga a aposentadoria, né? Com o envelhecimento, haverá mais beneficiários que receberão aposentadorias e menos jovens contribuindo. Daí toda a discussão existente acerca de uma reforma no sistema previdenciário, que o que já ocorreu, né, com o nosso governo atual. O nosso governo atual, ele fez o que? Ele propôs uma reforma previdenciária, aumentando o que? O tempo de trabalho, né, dentro do território brasileiro, né, o tempo de contribuição, porque senão isso acaba gerando um déficit, né, nos cofres da Previdência, ok? Vamos lá para o próximo. E aí, ó, eu faço uma relação em questão dos idosos, né? Eu tenho a saúde dos idosos, né? A integração desses idosos, né? O meio social, né? A saúde mental, a saúde física, a questão familiar, que é importante, a independência econômica e a independência na vida diária, né? Isso tudo vai estar relacionado com a saúde dos idosos. E aí, o que, que a gente fala aqui? Da qualidade de vida, né? Que a tendência desses idosos terem uma qualidade de vida melhor. Não confundam qualidade de vida com expectativa de vida. A expectativa de vida é a tendência que eu, na fase jovem adulta, irei chegar à fase idosa. E a qualidade de vida é o que eu faço,
né, dentro dessa fase, como a gente está falando de idosos, de usufruir bem, né, de uma forma boa, né, tendo todo aquele esquema no slide anterior, né, disponível, né, dentro para os idosos, ok? E aí foi o que eu falei para vocês, o Estatuto do Idoso, né? Aqui a gente pegou algumas situações do Estatuto do Idoso que é legal vocês, né, darem uma olhada, né? Eu até deixei aí para vocês, né, o site, né, que fala aqui do que tem a lei, né, que protege os idosos. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. As nossas cidades estão preparadas para garantir acessibilidade digna aos nossos idosos? Será, galera? Ela não tem acessibilidade digna para os deficientes físicos? Imagine para os idosos, né? Então é uma coisa a se pensar. Como assegurar que eles não fiquem confinados em suas casas, né? Que aí entra a questão da qualidade de vida, né? Ele tem o direito ao lazer, né? E então o lazer está dentro da qualidade de vida. Quais são as estratégias possíveis para garantir uma qualidade de vida aos idosos, né? E aí tá aqui, ó. Recentemente criou-se uma lei em benefício do idoso, como eu botei ali para vocês. E o que vocês acham dessa iniciativa, né? O idoso, ele já viveu, né? Ele tem uma experiência vasta, né? Perante, né, a sua fase da vida. Né? Será que é justo o idoso viver com menos qualidade? Eu acho que não, né, galera? Vocês repararam, né, como a data da sua promulgação é recente? O fato de contarmos com essa lei significa que os problemas dos idosos terminaram? Com certeza não, né, galera? E aí eu deixo um pouquinho essa reflexão aí para vocês, tá? Por quê? Por que eu deixo essa reflexão? Porque os idosos, é, a gente pensa de uma forma assim que quando a gente chega na fase idosa a gente se torna uma segunda criança, né? Então a gente se torna dependente, a gente se torna, né, a gente quer o lazer, a gente quer distrair a mente. Então é justamente essa questão que o Estatuto do Idoso vai propor à população.